Tem setores que aguardam um parecer até do Supremo Tribunal Federal, tem gente que acredita que é melhor o Supremo Tribunal Federal não se manifestar, até para não alimentar essa base bolsonarista, que já tem ânimos elevados por conta dessa decisão de Bolsonaro. Como que você tem visto isso? Qual você acredita ser a estratégia de Bolsonaro a partir dessa decisão agora de enfrentamento ao Supremo Tribunal Federal? Bom, Thalita, essa estratégia não é nova, né? A gente tem que entender que desde o primeiro momento em que Jair Bolsonaro botou o pé no Palácio do Planalto, ele vem falando no tal do cabo e no soldado para fechar o STF. Isso é evidente desde o primeiro momento em que ele se tornou presidente. Então essa situação não é nova. O que ocorreu é que durante algum tempo as instituições brasileiras, especialmente o STF, mas também a Câmara, a PGR, o próprio Senado, acreditaram que poderiam acomodar essa disputa por poder, essa disputa fratricida que Jair Bolsonaro dá causa quando ele arremete contra os poderes da República. E ao tentar acomodar, eles foram se desviando efetivamente dos espaços institucionais que eles deveriam compor. Quer dizer, nós temos uma PGR hoje que não faz absolutamente nada do seu trabalho, nós temos uma Câmara dominada efetivamente por um grupo de parlamentares que vende segurança para o presidente da República, né? E o STF, no final do ano passado, ele começou, na metade do ano passado, a bem da verdade, ele começou a se dar conta de que esse desvio institucional que eles estavam tentando fazer para acomodar uma figura disruptiva como Jair Bolsonaro se tornaria, de alguma maneira, cada vez mais complicada, cada vez mais complexa. E aí o STF, ao invés de fazer valer as suas regras, o seu limite de poder e fazer valer efetivamente a lei e a Constituição, não. Partiram para um processo de negociação política. No 7 de setembro nós vimos o que aconteceu, o Temer entrou em campo, não, agora nós vamos acobertar, e houve uma série de situações, quando em realidade, naquele momento, nós já chamávamos a atenção, e de maneira nenhuma Jair Bolsonaro vai recuar. E agora ele coloca o STF numa situação de derrota de qualquer que seja a atitude do STF. Veja, ele chegou numa situação em que ele está usando Daniel Silveira como um ariete contra as instituições brasileiras. Ele joga Daniel Silveira contra o STF, e aí numa situação em que, se o STF reagir, vai abrir, obviamente, a luta e a disputa entre os poderes, e a gente não sabe efetivamente onde é que isso pode terminar. Se o STF não reagir, sai completamente desmoralizado desse processo todo, e Jair Bolsonaro não só aumenta a sua força frente às instituições brasileiras, do ponto de vista por fora da democracia, ou seja, a possibilidade de um golpe, como também aumenta o seu patrimônio eleitoral. Nas próximas pesquisas pode aparecer isso já muito claramente, porque o brasileiro, especificamente o brasileiro médio, ele é aquele que entende, reconhece força na capacidade que os indivíduos têm de dobrar as instituições, né? É uma tese super conhecida do Contardo Caligares e tal. Então, Jair Bolsonaro vem se colocando nessa condição de o grande defensor da pátria, o defensor das liberdades de expressão, o defensor, e isso tem um apelo popular muito forte. E aí, Thalita, eu acho que a gente está numa sinuca de bico. Eu penso que o STF tem que reagir de forma imediata e deflagrar esse conflito o mais rápido possível, porque essa política de desgaste serve apenas e exclusivamente a Jair Bolsonaro. Eu ia perguntar isso, qual a sua avaliação sobre o que deveria acontecer? Então, você acha que o STF deveria agir imediatamente? Já demorou para isso? Eu não sei se demorou, porque há todo um trâmite legal, né? A condenação inclusive me parece que do ponto de vista formal, Jair Bolsonaro se assodou essa situação, porque primeiro precisava haver a publicação do acórdão. A partir daí, então, depois de transitado em julgado, se poderia fazer esse perdão. Jair Bolsonaro saiu atabalhoadamente. Eu tenho a impressão que o STF precisa arrumar essa parte formal, mas agir de imediato, declarar esse perdão completamente inconstitucional e imediatamente voltar a trazer para ele, STF, os limites da Constituição, parar de fazer politicagem. Nós estamos fazendo politicagem desde 2013, 2014, Thalita.
Primeiro era o STF, as elites brasileiras, a grande mídia brasileira, eles todos num grande conluio fizeram politicagem para arrumar um crime que não existiu, para Dilma Rousseff, para fazer o golpe acontecer, para que ninguém falasse em absolutamente nada. Depois eles conseguiram fazer a mesma politicagem, usando as leis, transformando coisas que eram visivelmente equivocadas e erradas para prender Luiz Inácio Lula da Silva. E assim eles estão fazendo desde aquele momento. Só que agora aconteceu aquilo que todos nós avisávamos lá atrás. Quer dizer, lá atrás o STF era parte da politicagem. Ele foi parte da politicagem, tanto no golpe contra a Dilma, quanto na prisão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Hoje, ele é o principal agredido nesse processo. Mas esse processo não começa com Jair Bolsonaro. Ele começa lá atrás. E ou nós retornamos as instituições para onde elas devem ficar e para com essa politicagem toda, ou efetivamente Jair Bolsonaro não só não vai aceitar os resultados das urnas lá em outubro, como efetivamente vai ter ao seu lado uma parcela significativa da população para romper com a institucionalidade que ainda tiver sobrado até aquele momento.